Olá, tudo bom? Meu nome é Mônica e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de livros bem curtinhos. A maioria tem menos de 200 páginas e eu vou passear por alguns países. Tem escritor brasileiro, alemão, inglês, americano, enfim. A gente vai conversar sobre romances curtos, contos e novelas. Eu espero muito que vocês gostem e quero aproveitar e convidar você a se inscrever aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Uma coisa que eu preciso mencionar aqui para vocês é que quase todos os livros estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, se você assina esse programa da Amazon, aproveite! O primeiro livro que eu vou falar para vocês é um livro que eu estou lendo, um livro do Chesterton. Esse é um livro de crônicas chamado Tremendas Trivialidades. Então esse livro vai reunir algumas crônicas do escritor que foram publicadas no jornal Daily News. Já fazia um bom tempo que eu não lia crônicas e eu estou gostando bastante. Estou bem no comecinho do livro, mas estou achando uma leitura bem legal. E eu acredito também que seja uma ótima porta de entrada caso você nunca tenha lido esse escritor. Bom, pelo título do livro a gente já percebe que ele vai falar de coisas do cotidiano, situações que ele passou no dia a dia dele, só que ele vai ver por uma nova perspectiva. Então ele vai mostrar pra gente que coisas simples, cotidianas, podem ter um grande significado. Pelo menos é isso que eu tô pegando, tô, como eu disse, bem no comecinho, mas gostando. Bom, falando ainda de Chesterton, eu vou indicar para vocês também um livro chamado O Homem que Era Quinta-feira. Esse eu li já há algum tempo e gostei. Ele tem um tom diferente, esse livro, sabe? Porque o subtítulo dele é Um Pesadelo. Então a gente tem que levar muito em conta isso. A gente vai conhecer um poeta que acaba se infiltrando num grupo de anarquistas e aí ele vai fazer uma investigação, né? Ele tá como um policial. Nesse grupo, os integrantes têm o nome de dias da semana e o chefão deles é o domingo. Quando ele consegue se aproximar deles e ir numa reunião, ele vai perceber coisas estranhas e no decorrer da trama ele vai tendo grandes revelações. E a gente junto dele, claro, né? Esse tom de pesadelo que eu falei vai aumentar muito da metade pro final do livro, sabe? Fica uma narrativa assim bem diferente. Eu estranhei um pouquinho, mas gostei da história. Agora vamos falar um pouquinho de literatura russa. Eu vou indicar um livro chamado Enfermaria 6 e Outros Contos, do escritor russo Chekhov. Eu descobri esse livro porque eu estava atrás do conto Enfermaria 6 que tinha sido indicado para mim. E como eu gostei muito do livro do Chekhov, que eu li de contos também, eu vou deixar a capa aqui, esse é da Nova Fronteira, eu logo me interessei por ler também esse livro. Eu ainda não li, estou enrolando, mas agora que eu estou falando dele para vocês, nossa, eu estou com muita vontade de ler porque eu adorei a escrita do Chekhov. Nesse livro, além do Enfermaria número 6, você vai encontrar mais 7 contos. Então, caso você ainda não tenha lido nada de literatura russa, eu acredito que é um ótimo começo. Vamos sair dos contos agora e falar de novelas. Tem uma coleção da Rocco chamada Novelas Imortais, que foi uma seleção feita pelo escritor Fernando Sabino. Eu vou indicar 4 delas aqui para vocês, as 4 estão no Kindle Unlimited. A primeira que eu vou indicar para vocês é A Fera na Selva, do Henry James. Essa novela eu li há algum tempo e tem vídeo aqui no canal, vou deixar no box de informações o link. Mas tem uma coisa, gente, eu indico essa novela para quem gosta de narrativas psicológicas ou tá aberto, assim, para ler algo diferente que vai fugir um pouquinho da zona de conforto. Nessa novela a gente vai conhecer um casal de amigos, eles têm encontros, assim, irregulares, mas nada muito além disso. Só que eles acabam tendo uma relação mais íntima, assim, de confidências, vamos falar assim. E o homem nessa história é que é meio esquisito a princípio. Porque ele tem a sensação que ele vai ser atingido por algo na vida dele, como fosse uma fera que estaria prestes a dar o bote. E ele acaba contando isso pra essa mulher que acaba virando amiga dele. Só que ele esquece disso que ele havia contado pra ela. E quando eles se reencontram uma certa vez, ela vai lembrar disso dele e vai perguntar se já aconteceu. E aí que ele se dá conta que, nossa, eu te contei isso. E aí eles vão envelhecer, mas sempre se encontrando e tendo essas conversas mais íntimas. E ela sempre muito compreensiva com ele e ele com essa mente muito perturbada que não vive o momento presente. Então essa novela vai ter um tempo psicológico assim muito forte. Quando eu li, eu não gostei tanto assim. Eu fui gostar mesmo lá depois da metade. E quando eu cheguei no final, eu gostei, porque o final faz a gente refletir muito. Agora vamos falar de uma novela dessa mesma coleção que eu li há pouco tempo, chamada O Homem da Areia. Essa novela é do Hoffmann, né, o escritor do Quebra-Nozes, e eu nunca tinha lido nada dele, e também é uma novela que tem um aspecto assim, psicológico muito forte. Ela vai tratar de traumas assim, da infância. No início do texto, a gente vai encontrar uma troca de cartas. Então o protagonista, o Nathanael, está enviando cartas para o seu amigo Lota. E a irmã desse amigo é noiva dele. Essas duas pessoas têm grande estima por ele e realmente gostam muito dele, mas o Nathanael é uma pessoa muito perturbada e a gente vai entender no decorrer da narrativa por quê. Ele vai relatar nessa carta, né, para o amigo
que ele conheceu uma pessoa que o fez lembrar um episódio dele da infância. E aí que a gente vai entender todo esse trauma e o título, né, da novela O Homem da Areia. O Homem da Areia é como se fosse, sei lá, um bicho-papão, vamos falar assim. Era contado assim para criança, sabe? Que se ela fizesse alguma coisa errada, ia aparecer um homem que ia jogar areia nos olhos dela e ia arrancar os olhos depois. Bom, lembrando que essa novela é do século XIX, começo do século XIX, então era bem comum contar essas histórias assim para as crianças. Então, lá na infância do Natanael, ele ouvia muito essa história do Homem da Areia e acontecia também do pai dele receber uma visita à noite e a mãe, quando essa visita chegava, já levava ele para dormir. E ele ficava ouvindo coisas e a imaginação dele de criança, né, ia longe. Até que um dia vai acontecer alguma coisa com o pai dele. E ele vai achar que quem foi que fez aquilo? O Homem da Areia. E o Homem da Areia é quem entrava na casa dele nessa hora. E aí, depois de adulto, ele continua com esse trauma, ele não supera isso. E aí, uma pessoa que ele encontra numa cidade onde ele está estudando, ele vê a mesma pessoa que visitava o pai dele e ele julga ser, né, o Homem da Areia. A história é mais ou menos assim, gente. Eu ainda quero fazer um vídeo para falar um pouquinho melhor com vocês. Mas, novamente, é uma narrativa mais psicológica que vai abordar esse trauma, assim, e também a loucura. Agora vamos falar do Melville. Eu li uma novela dele chamada Bartleby, o Escrevente. O Melville que é super conhecido por Moby Dick. Essa novela já é mais conhecida, eu já tinha ouvido falar e eu quis ler logo e li recentemente. Essa novela é narrada por um advogado. E ele trabalhava lá no escritório e tinha seus funcionários, né, os escreventes, né, que eram copistas. E aí um belo dia ele vai e contrata o Bartleby. E ele desde o início ele se mostra uma pessoa assim bem estranha. Mas ele fazia o trabalho certinho. Ele começa a se recusar a fazer algumas coisas. Até que um dia ele é chamado para simplesmente fazer o ofício dele, né, copiar ali algum texto. E ele responde, prefiro não fazer. E a reação que o chefe dele tem, né, o advogado, é que é muito estranha. Como eu disse, a história assim, teve um quê meio de absurdo assim, pra mim, mas ao mesmo tempo eu quis continuar lendo. Ela é muito bem contada, assim, você quer saber o que vai acontecer. Esse vídeo no canal também estou devendo, então acho que em breve a gente conversa melhor sobre essa novela do Melville. Agora vamos falar de outro escritor super famoso, o Robert Louis Stevenson, que escreveu A Ilha do Tesouro, O Médico e o Monstro, e essa novela que eu vou indicar para vocês. Essa eu não li ainda, mas estou bem curiosa porque eu gostei muito da sinopse. Bom, o nome da novela é O Clube dos Suicidas. Então tem um clube de homens, né, que eles se reúnem e todos têm intenção de se matar. Aí dois personagens vão se infiltrar nesse grupo para investigar, né, o que está acontecendo ali. E pelo que eu li, vão acontecer várias coisas, várias descobertas. Eu até achei parecido nesse sentido, né, com a história do Homem que Era Quinta-feira, do Chesterton, né, que também é um grupo fechado, uma pessoa vai lá e se infiltra e vai descobrindo coisas que ela nem imaginava. Eu tô achando que essa história, né, o Clube dos Suicidas, deve ir por esse caminho também e tô curiosa para ler. Agora o livro mais curtinho que eu vou indicar pra vocês, que eu ainda não li, ai que vergonha, gente, que eu escuto falar tanto desse livro, é Cartas para um Jovem Poeta, do Hilke. Então parece que o Hilke vai dar conselhos, né, a um jovem poeta, só que ele não vai falar só de escrita, ele vai acabar falando sobre vida também, né, o que vai deixar o relato muito mais rico e também com mais revelações, quem sabe, não sei, eu tô bem curiosa pra ler, é bem curtinho e eu devo ler em breve essa história. Bom, continuando nessa linha de não li, mas quero ler logo, eu vou indicar um livro agora nacional. Esse livro foi publicado em 1964 e chama Uma Vida em Segredo, do Altran Dourado. Bom, na história a gente vai conhecer uma jovem que perde o pai e por isso ela é obrigada a se mudar da fazenda para a cidade grande. E parece que ela não vai se adaptar muito bem. Eu acredito que eu vou gostar dessa história, vai ser o primeiro livro que eu vou ler desse escritor e eu tô com uma expectativa muito boa. Por fim, eu vou falar de mais um livro nacional, Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. E mais uma vez, né, gente, um livro com uma narrativa psicológica, né, Clarice, como a gente já espera, né? Esse livro eu li não faz muito tempo, eu lembro que eu não amei, mas eu acredito que quem gosta da Clarice vai gostar do livro. Mas se você nunca leu Clarice Lispector, eu não indico que seja o primeiro livro para você ler. É o primeiro livro dela, né, um romance, mas eu acho melhor começar a Clarice pelos contos. Eu lembro que um livro que eu li dela que eu gostei muito, que é de contos, é o Laços de Família. Fica aqui de dica extra. Nesse livro a gente vai conhecer a Joana, desde lá a infância dela até a fase adulta. Então quando ela se casa, enfim, a gente vai acompanhá-la em vários episódios da vida dela. E nessa maneira de ser que ela tenta assim, se encontrar, se entender, sabe, durante toda a vida.
Bem, gente, esses são os livros. Eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos de algum. Caso você já tenha lido algum, conta aqui pra mim. E se você tem dicas também de livros curtos, deixa no comentário, eu vou adorar saber. E eu te espero aqui no canal num próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!